Olá, esta playlist vai tratar de temas esotéricos. Eu escolhi o gênero mais amplo possível para que pudesse englobar temas religiosos, espirituais e também ufológicos, cosmologia espiritual. Com o tempo eu vou resenhando livros que eu li ao longo dos anos, que eu reputo essenciais, e alguns outros que eu venho a descobrir nesse percurso. Esses temas, fica o alerta, né? Eles merecem um desapego, né? Então, para quem tem uma religião, segue um culto, uma determinada crença, talvez não se sinta confortável com alguns dos temas que vão ser tratados aqui. Então, essa playlist não seria adequada para essa pessoa. Já pessoas que têm uma visão mais aberta, mesmo que tenham uma prática religiosa, uma visão menos inflexível dos dogmas, ou que já tenha uma certa iniciação em doutrinas espiritistas, na literatura ufológica, vai se sentir mais confortável de ouvir essas resenhas. Alguns livros têm tradução para o português, outros ainda, pelo que eu verifiquei, não tem. E tem alguns livros bastante importantes, principalmente de ufologia, publicados nas últimas 2, 3 décadas, que mereceriam um tratamento das editoras nacionais, né, uma tradução, uma negociação, mas ainda não existe o texto em português. Eu, depois de fazer uma reconsulta à minha biblioteca de ufologia, principalmente, quis selecionar um texto que pudesse ser ao mesmo tempo tivesse um conteúdo descritivo a respeito de alguns fenômenos ufológicos. Há livros que só tratam disso, né? Pesquisa de campo, alguns até com uma conotação mais espiritualista, fazendo um cotejo, e tem alguns livros, ao contrário do que possa parecer, muito interessantes e bem escritos a respeito. Eu devo passar por Pedro de Campos, por exemplo, que é um médium brasileiro que eu tive a grata oportunidade de conhecer num congresso aqui em Curitiba. E esses livros são muito bem escritos, muito interessantes. Constam casos de trabalhos da casa espírita onde ele atua, e até de o que ele veio chamar de desobsessão alienígena, porque os centros espíritas nas últimas décadas vieram recebendo muita gente com problemas, né, traumas psicológicos derivados de contatos, né, com esses seres que são muito diferentes, né, nem sempre são similares a nós, e eu não estou falando apenas do aspecto físico, mas psicológico. E isso gera muito consternamento, muitos traumas, mesmo que eles se utilizem de um processo hipnótico para deixar isso no inconsciente, né, ao transbordo, e essas pessoas sofrem. Tem muito sofrimento que precisa ser tratado terapeuticamente. E alguns poucos centros espíritas, como esse em São Paulo, e alguns outros, começaram a fazer esse trabalho interdisciplinar, vamos colocar assim, né, que não se limitasse apenas à mesa branca ou ao kardecismo, e realmente propiciasse um conforto para essas pessoas, às vezes até estabelecendo um contato
não é? Com esses seres que também têm espíritos, né? Então podem ser contactados. Embora a conformação, vocês vão notar nessas resenhas, né? Numa que eu pretendo fazer, a conformação cognitiva é diferente. Então a argumentação também precisa ser diferente. Você precisa sensibilizar um ser que às vezes não tem uma empatia como a nossa, né? Que funciona mais ou menos como um psicopata, né? Principalmente os hoax, que são seres que não têm uma fidelidade a nenhuma das organizações políticas. Eu pretendo também, depois de passar pela estruturação do kardecismo, que eu acho que é essencial, é o beabá do espiritismo, do conhecimento, né? Que é necessário para você compreender alguns conceitos. Para além do espiritismo, existem livros importantes sobre arqueologia. Eu devo trazer alguma coisa também que tem sido sintetizada por alguns poucos mestres, acho que vou ter que colocar assim, esotéricos, como Danilo Noronha, um excelente professor, uma pessoa fantástica, muito bacana, que realmente leu muita coisa e teve experiência nessas práticas, né, de mesa branca, umbanda, tem conhecimento profundo de ufologia também, tem a egrégora que trabalha com ele, tem um interesse em egiptologia, isso ele conseguiu fazer essa conexão, talvez um pouquinho do que eu possa que for, talvez tenha relação aqui com as nossas desenhas, eu possa trazer alguma elucidação, sempre citando, né, a referência dele. E desde já recomendando que o curso dele é excelente também. Mas vamos lá, o primeiro livro que eu decidi resenhar é este aqui. Quem se interessa por ufologia deve conhecer Clifford Stone, que era um sargento do exército americano. E ele tem uma história muito interessante. Ele vai narrar essa história num conjunto de entrevistas que está nesse livro, feitas a uma jornalista, a Paola Harris, também conhecida no meio ufológico. Tanto é interessante a história da vida dele e as concatenações de acontecimentos que foram acontecendo. E é um livro que demonstra bem como essas pessoas são, de certa forma, escolhidas, né? Depois alguns outros autores vão trabalhar o conceito de que essas almas, na verdade, são das civilizações que estão fazendo essas pesquisas aqui. Então, o livro se chama Eyes Only. A tradução literal seria apenas para seus olhos, mas é preciso esclarecer que é um conceito que é utilizado nos arquivos confidenciais americanos, né? Ele significa basicamente que a pessoa não pode tirar cópia. Se ela foi autorizada a ler, é só ler, né? É simplesmente para estudo, para os cursos que eles fazem, né? Esses militares que têm os diversos níveis de clearance, né? De autorização de acesso a documentos sigilosos, classificados ainda. Eyes Only, The Story of Clifford Stone and UFO Crash Retrievals. Então, a história de Clifford Stone e a recuperação de naves alienígenas, né, de destroços, de corpos de seres vivos também. O prefácio é da Paola Harris e do Robert Salas. Conheci o sargento Clifford Stone em maio de 2001.
Nós dois e outras 18 testemunhas do fenômeno UFO participávamos da primeira conferência de imprensa sobre desacobertamento, chamada Disclosure Project. Está no YouTube, integralmente, todos os depoimentos que foram dados à conferência de imprensa, e ele se comprometendo a fazer o juramento perante o Congresso. Todos os oficiais, né, de diferentes patentes, pessoas que trabalhavam com cientistas importantes e de alguma forma tiveram contato com o fenômeno UFO ou com seres, né, extraterrenos. Essa conferência se deu em Washington, D.C. Lembro-me de sua timidez, seriedade e apego emocional à própria história. O episódio mais significativo que me recordo foi quando me contou sobre ser membro de um grupo de militares do exército dedicado à recuperação de destroços de OVNIs. Ele mencionou ter segurado um alienígena nos próprios braços e me disse que pôde sentir a sua dor de algum modo, expressando consternamento por não poder ajudá-lo devido à gravidade dos ferimentos. Foi uma das histórias mais marcantes que pude ouvir em todo o evento. Quando tratamos do fenômeno ufológico, o que deduzo ser a verdade a partir da coleta de evidências pode ainda não ser suficientemente convincente para outras pessoas. Muitos aspectos do assunto extrapolam os parâmetros científicos humanos vigentes e as explicações são geralmente apenas descritivas, escapando à nossa capacidade de compreensão acadêmica ou científica. Mesmo com o descrédito lançado pela ciência dita oficial sobre esses relatos, após horas de entrevistas me convenci de que o sargento Clifford Stone dizia a verdade. Hoje evito escutar esses relatos com ceticismo, mas apenas tento julgar as evidências a partir do background adquirido ao longo de 17 anos na área, somado à minha própria experiência pessoal de avistamento. Pelo menos 2 fatos me parecem indiscutíveis: veículos controlados por inteligências não terrestres no espaço aéreo e terreno, e aqui eu quero acrescentar que isso realmente me parece superado, porque os próprios arquivos do Tic Tac e aquele outro OVNI são documentos oficiais, né? Se não me engano, do Pentágono. Então a prova de que os OVNIs existem está superada, né? Eles existem. O que são é que ainda gera um pouco de polêmica, né? E se são realmente veículos inteligentes, né? Controlados por inteligências não daqui, aí é um segundo passo. O outro fato que ela considera indiscutível é a interação de seus tripulantes com humanos, aí baseado nos relatos de desde sempre, né? Nós temos até pinturas pictográficas em cavernas, relatando contato com seres morfologicamente diferentes. Existem pegadas de botas, cuja idade foi antes do ser humano pisar no planeta. Então, como, né? Pegadas perto de pegadas de dinossauro. Em julho de 2011, durante o festival do incidente de Roosevelt, voltamos a conversar e o sargento Stone me disse que tiveram um novo contato com um alienígena que o deixou, de certa forma, traumatizado, e preferi evitar falar a respeito. Recentemente recebi documentos sigilosos envolvendo as experiências do sargento no Exército, inclusive sobre as ameaças que passou a receber após ter decidido revelar as missões especiais que participou envolvendo entidades e veículos não terrenos. Havia muitos exames psiquiátricos declarando a sua sanidade mental e ausência de quadro psicótico. Essa questão foi particularmente importante para mim, pois em 1969 eu estava de folga do silo de mísseis e aproveitei para completar o restante de minha graduação em engenharia aeronáutica na base de Wright-Patterson, em Ohio, no Instituto de Tecnologia Aeronáutica.
Chegando lá, recebi uma ordem para que me encontrasse com um psiquiatra da base. Quando questionei o porquê, fui informado de que deveria me submeter aos exames compulsoriamente. Mas eu me recusei, invocando meu direito de ser esclarecida do porquê e de não me submeter a qualquer intervenção médica contra a minha vontade. Ele provavelmente iria me questionar sobre a experiência que eu tive com um UFO, depois forjar um problema mental qualquer. O que, conforme as minhas pesquisas recentes, vem ocorrendo há anos nas Forças Armadas, com quem diz ter afirmado contato com entidades alienígenas ou UFOs, avistamento de UFOs. No caso de Clifford Stone, ele foi inclusive pressionado a entrar para a reserva, mas resistiu bravamente. Serviu escrupulosamente o seu país, inclusive no Vietnã, por anos, e portanto merece todo o respeito da nação. Transcrição do testemunho de Clifford Stone em 10 de maio de 2001 em Washington, na conferência de imprensa. Senhoras e senhores, o que aconteceu comigo eu vou lhes contar brevemente essa noite. Eu vi naves que não foram construídas neste planeta. Vi seres vivos nessas naves, muito parecidos conosco. Eles possuem uma cultura, vidas pessoais, famílias, êxitos e fracassos exatamente como nós. Não levou muito tempo para que eu aprendesse isso ao longo das operações de resgate de que participei. Mas eu não podia contar nada disso para minha própria família. Quero detalhar um incidente específico nesta noite, ocorrido na Pensilvânia em 1969. Se tratou de um exercício da unidade biológica nuclear, incluindo o resgate dos destroços de um UFO e de 4 corpos de alienígenas cinzas mortos. Eu digo isso como um ser humano preocupado, lhes contando apenas um pequeno fragmento de uma vida. Houve centenas de outros episódios com essas entidades, e pode acreditar, a ausência de provas sobre o que aconteceu não significa a prova de que não aconteceu. São provas que estão sendo escondidas do povo americano. Estou aqui para jurar perante o povo americano, perante Deus e perante o Congresso da América, que o que eu acabei de lhes relatar é a verdade. Eu tenho a obrigação moral de dizer a verdade para minha família e para os cidadãos desse país e também aos habitantes deste planeta. Nós não estamos sós no universo. As observações de UFOs ao longo dos anos envolvem policiais de rua a pilotos de caça, cuja idoneidade moral é irrepreensível. Os seus depoimentos são frequentemente acompanhados de evidências físicas, como interferências eletromagnéticas registradas por instrumentos. Também há registros de radar. Vocês devem saber disso. Parte 1. A minha história. Me chamo Clifford Stone. Na maior parte da minha vida estive envolvido com UFOs, ainda que no princípio de tudo não estivesse perfeitamente ciente disso. Alguns eventos estranhos aconteceram enquanto eu ainda era criança e depois durante a adolescência. No serviço militar, esses eventos persistiram. Na tentativa de obter respostas, acabei pesquisando e aprendendo muito sobre o assunto. Ao longo das décadas de investigação pelo governo, sempre nos foi dito internamente que a Força Aérea a havia iniciado. Mas, na verdade, o primeiro órgão dedicado à pesquisa com os UFOs nos Estados Unidos foi a Tropa do Grupo de Inteligência do Exército. Iniciou as suas operações a partir do relato de avistamento do piloto Kenneth Arnold, em 24 de julho de 1947. Esse grupo seguiu todas as trilhas de investigação sobre eventos envolvendo UFOs naquele ano, até que a Força Aérea se tornasse uma entidade própria e independente do Exército já em 7 de setembro de 1947, com o Ato de Segurança Nacional. Aí a prerrogativa passou para a Força Aérea, a partir do projeto Sinal, Project Sign, em janeiro de 48, dedicado a receber e organizar os registros de relatos de avistamentos. O setor também ficou responsável pela contra-informação à população, subvertendo fatos reais para fraudes, ilusões, fenômenos meteorológicos, confusões com aeronaves conhecidas e etc. Em fevereiro de 1949, a Força Aérea anunciou que o projeto Sinal seria encerrado, mas foi apenas mais uma mentira. O seu nome foi simplesmente alterado para Projeto Grudge, que significa rancor, permanecendo assim até 1952, quando então se tornou o mais famoso Projeto Livro Azul, Blue Book, oficialmente mantido até dezembro de 1969, quando outros órgãos foram incumbidos do trabalho.
O que a população foi privada de saber nesse tempo todo é que, além dos relatos de pessoas comuns da sociedade civil, milhares de casos envolvendo oficiais militares, astrônomos e cientistas também foram pesquisados. Na Segunda Guerra, descobriu-se que os chamados Foo Fighters eram controlados por alguma inteligência desconhecida, que não tinha relação com os países envolvidos na guerra. O general MacArthur criou a ala de pesquisa interplanetária do Exército e foi informado que esses veículos que acompanhavam missões e combates aéreos não eram da Terra e estavam monitorando os acontecimentos da guerra. Se fossem hostis, enfrentaríamos um dilema, o de ter que redirecionar os esforços de batalha para outro inimigo. Em janeiro de 1953, a Força Aérea criou o Esquadrão de Inteligência designada para o trabalho de campo de investigação de acidentes aéreos, após sugestão do capitão Ruppelt ao general Burgess. Esse esquadrão também foi autorizado a investigar quedas de UFOs, e acabou se deparando com a sujeira embaixo do tapete. Também foi iniciada uma operação permanente chamada Mosca Azul, Blue Fly, que ainda hoje existe, responsável por coletar material de qualquer aeronave potencialmente inimiga, de origem conhecida ou desconhecida, no território americano ou estrangeiro de países amigos. Em 1987, o nome dessa operação foi alterado para Poeira da Lua, Moondust. Quando o Congresso pediu a documentação envolvendo as operações Blue Fly e Blue Book, a Força Aérea alegou que havia destruído esses documentos. Eles não poderiam tê-los destruído porque, de acordo com a lei sob apelação de pedido de informações, deveriam tê-la preservado. Eu os estou processando por isso, porque nela estavam ou estão contidas fotos, relatórios, dados e evidências físicas sobre UFOs do Departamento 35, inclusive dados coletados do caso Roosevelt, onde foi constatada a queda e a recuperação de pelo menos 2 discos voadores e 5 alienígenas, 2 ainda vivos, embora um gravemente ferido, que veio a óbito logo após. Um outro teria permanecido vivo por um período mais longo, tendo sido constatada a ineficácia de nossa medicação e a toxicidade de nossa alimentação para a criatura. A alegada destruição desses arquivos é mentirosa e configura crime. Parte 2. A minha experiência pessoal de contato. Acho que você precisa experimentar algo extraordinário nesse assunto para que decida pesquisar a respeito. Eu tinha 4 anos apenas e era Natal. Meus pais haviam me dito que Papai Noel viria nos visitar à noite enquanto estivéssemos dormindo. Lembro de ter ficado acordado na cama enquanto eles foram se divertir numa festa em outro local. Uma meia-irmã ficou responsável por mim naquela noite, mas ela adormeceu e não se recorda de nada do que se passou. Uma mulher estranha apareceu de repente no meu quarto e, ao invés de me perguntar se eu queria ver os presentes embaixo da árvore, quis saber se eu gostaria de conhecer o bicho-papão. Apesar de jovem, eu já não acreditava em bicho-papão, mas me pareceu algo interessante e fui com ela até o quintal de nossa casa, onde era possível observar uma siderúrgica próxima. De repente, surgiu um zumbido e um homem dirigindo um trator no portão, o que para as 11 horas da noite não fazia nenhum sentido. Notei que os olhos dele emitiam um brilho vermelho, estranho, e ele vestia um colete, uma espécie de macacão de trabalho e um chapéu com abas redondas por toda a extremidade. Tudo numa cor marrom escuro, como se alguém o tivesse esculpido em terra. Eu fiquei bastante assustado enquanto ele passava por nós, me fitando com aqueles olhos vermelhos, e foi-me dito então que eu deveria voltar para a cama. Acabei não dando importância àquele acontecimento no dia seguinte devido às comemorações de Natal. Só contei para os meus primos Larry e Herb Stevens e um amigo, Delbert Hudson, algumas semanas depois, e eles suporam que eu tinha tido um pesadelo. Só que, de repente, todos nós escutamos um ruído, como um trem se aproximando, e 3 grandes objetos de brilho amarelo começaram a dançar no céu. Eles se aproximavam e retornavam a pairar ao longe. Ficamos ali, encantados, observando aquilo, até que a minha mãe e a mãe dos meus primos acabaram testemunhando também. Algum tempo depois, nos mudamos para uma casa próxima na Avenida Rhodes. Eu brincava com amigos de cowboys e índios no quintal um dia e começamos a escutar vozes cantando uma música estranha, que nenhum de nós jamais tinha escutado. Havia uma colina próxima e no topo dela uma grande pedra que alguém tingira de branco. Naquela ocasião, pudemos distinguir 5 ou 6 pessoas de macacão e bonés brancos correndo em volta. Achamos intrigante o fato de estarem vestidos da mesma forma.
De repente, essas figuras formaram duas filas de 2 ou 3 indivíduos e surgiu um outro ser metálico, 2 a 3 vezes mais alto, no centro deles. Estava reluzindo à luz do sol, e a música estranha mais uma vez voltou a tocar. Embora eu já tivesse 6 anos de idade, fiquei com bastante medo daquilo, e meus amigos também. Todos corremos para as nossas casas e eu me escondi atrás do fogão na cozinha. De repente, senti como dedos invisíveis me apalpando na cabeça e alguém me dizendo que não havia como fugir. Saí gritando e contei para os meus pais naquela noite sobre aquilo, mas eles não deram importância. Devem ter atribuído aquilo à nossa imaginação de criança. Naquela mesma noite, o meu quarto foi visitado por 3 figuras feitas de sombra, e aterrorizado pedi para dormir com os meus pais. Na noite seguinte, pudemos, eu, minha tia, minha mãe e minha irmã, ver da janela do banheiro, no andar de cima da casa, uma estranha luz amarela muito forte brilhando próximo da pedra da colina. Logo nos mudaríamos de bairro de novo, e por cerca de 1 ano nada aconteceu de estranho. A minha tia sofreu uma queda na escadaria e acabou internada no hospital em Ohio, falecendo pouco tempo depois. Cerca de 2 meses após o seu falecimento, a minha mãe, a minha prima e eu ouvimos um barulho exatamente igual ao da queda dela na escadaria uma noite. Saímos todos correndo da casa assustados, e havia vizinhos fora de suas casas no meio da rua. Eles nos disseram que haviam visto uma luz vindo do quarto da minha falecida tia e uma sombra estranha lá, que pensaram ser ela. Uma vizinha sugeriu que fôssemos todos até o quarto, mas não encontramos nada fora do normal. Nos mudaríamos novamente e no verão de 1957 acabei vendo um disco voador pequeno, branco e opaco, flutuando em cima de um depósito próximo da casa de um amigo que eu estava procurando, com 2 anéis que giravam em sentido inverso. O objeto veio em minha direção e passou por cima da casa lentamente, que contornei esperando ver do outro lado. Só que, quando saí na rua, notei outras pessoas olhando para o céu, e a nave já havia sumido. Contei para os meus pais, mas eles não acreditaram. Mesmo alguns vizinhos comentando que também haviam testemunhado o OVNI. Meu pai não queria que eu parecesse maluco, supus. A partir daí comecei a acordar de madrugada assustado. Eu passei 4 anos no Vietnã já jovem. Senti medo em muitas ocasiões, mas nada se comparava àquele pavor noturno desses eventos estranhos. Eu acordava e não conseguia me mover, lutando desesperadamente contra uma força que me paralisava. Eu suava frio e só muito tempo depois fui ler a respeito da paralisia do sono. Ainda assim, no meu caso, era diferente dos relatos, porque eu podia distinguir um ser cinza pálido muito próximo. Numa ocasião, brincava de esconde-esconde com a minha irmã e de trás do sofá pude ver esse ser atrás do piano que tínhamos na sala. Pude distinguir que ele, na verdade, era verde. Foi a única vez que o vi de dia. Corri dali, mas a minha tia me segurou e mandou eu ficar sentado esperando a minha mãe retornar do trabalho. Chorei muito pedindo que me levassem a um médico para, quem sabe, não ver mais esses monstros. Terceira parte. Ingressando no exército. Algo novo. Mais velho, eu já havia me acostumado a ver e até falar com esses seres que não dava mais tanta importância a convencer ninguém. Um dia, em 1957, fui até a farmácia na esquina, de farda, comprar uma revista que tinha uma matéria sobre UFOs, mas era uma revista masculina e eu não tinha idade suficiente para poder levá-la. Eis que aparece na drogaria o Capitão Brown, que me indaga se eu também tinha interesse por UFOs, e eu respondendo que sim, ele pediu 2 exemplares da revista. Ele também me pagou uma vaca amarela naquela oportunidade, uma mistura de sorvete com cerveja, que eu nunca havia experimentado antes. A nossa amizade cresceu e pela primeira vez eu pude me abrir sobre os eventos estranhos que permeavam a minha vida. Naquele tempo as coisas eram diferentes, e o capitão foi até a minha casa perguntar para os meus pais se podia me dar a revista. Na conversa, ele disse a eles que de fato esses fenômenos ufológicos estavam acontecendo no mundo todo, e isso foi muito importante para mim. Infelizmente, após alguns anos, o Capitão Brown acabou falecendo numa queda de um avião T-33.
Numa ocasião, me recordo de ter achado um pássaro que caiu no ninho e, tentando lavar o sangue que escorria, acabei o afogando. Um tempo depois, uma dessas criaturas que eu enxergava à noite me disse que podia sentir o meu remorso. Depois que nós mudamos para Ohio novamente, um outro episódio bizarro ocorreu comigo. Junto de meus dois primos, testemunhamos um brilho amarelo que soltava e recolhia uma espécie de feixe branco de luz. O objeto se aproximou e começamos a correr para casa. O estranho é que levei mais de 45 minutos, segundo meus primos disseram depois, para percorrer não mais que alguns metros entre a minha casa e a de meu vizinho. Outra vez estava brincando com amigos na garagem de casa e de repente todas as janelas e portas se fecharam quando fiquei sozinho. O meu amigo, Delbert, viu alguém se mexendo lá dentro comigo e pediu para eu abrir a porta. Ele disse que ia me ajudar, mas o ser me alertou que eu precisava afastá-lo porque precisaria me passar algumas informações importantes. Ele me mostrou alguns princípios de física que tanto poderiam redundar em tecnologia benéfica para a humanidade, quanto armamentos, e pareceu preocupado a respeito. O meu amigo, que havia desistido de arrombar a porta da garagem, acabou trazendo as nossas mães junto e eles três forçaram a entrada. De repente as coisas ficaram lentas, para explicar da melhor maneira. E Delbert entrou voando pela janela, mas caiu em cima de uma pia, que se quebrou e a água tomou conta do local. Estranhamente, a criatura me disse só precisar de mais alguns segundos, e de repente, para minha surpresa, as nossas mães e inclusive o Delbert conseguiram entrar pela porta. O ser havia sumido e todos me fizeram perguntas sobre quem estava comigo. Delbert afirmou ter visto um homem ali. Era como eles se apresentavam para terceiros. Aqui uma foto do sargento recebendo um prêmio do brigadeiro John S. Crosby por participar ativamente de diversos programas de auxílio à comunidade, inclusive como o Papai Noel para crianças vietnamitas e em auxílio psicológico a soldados. Essa outra foto é de uma nota de jornal sobre as perseguições que Clifford passou a receber de dentro das Forças Armadas, desde que decidiu cooperar com a imprensa e o Senado americano no assunto. Quarta parte. Considerações importantes. Ainda vemos os UFOs sob uma perspectiva mística. Como espécie humana, acho que gostamos de sentir medo. Adoramos ouvir histórias de fantasmas e as pessoas que veem UFOs ou espíritos acabam ficando numa sala reservada ao desconhecido, onde nenhuma explicação é possível. Embora isso mude a vida dessas pessoas para sempre, a maioria só acredita quando passa pelo mesmo. Alguns até aceitam a ideia de discos voadores por aí sem nunca terem visto, mas seres alienígenas costumam ir além de sua capacidade de aceitação racional. Mas vamos lá. Como é a aparência dessas criaturas? Eles são bem parecidos conosco. Eles têm uma estrutura social, eles têm a política, têm religião, e sim, eles acreditam em Deus, mas jamais vão vir nos dizer para alterar as nossas crenças, porque eles também têm as suas limitações a respeito. Também se questionam a respeito e ainda procuram muitas das respostas que procuramos. Eles já perceberam que há vida depois da morte de seu corpo físico. Alguns construíram máquinas capazes de se comunicar com seus mortos. Mas há assuntos que são proibidos dos mortos comentarem. Essa questão é bastante interessante e eu só fui ouvir uma explicação a respeito recentemente. Eu vou ver se encaixo isso numa das resenhas. Quinta parte. A morte do meu filho Robert. Em agosto de 1995, trabalhava no meu computador pessoal e meu filho Robert me mostrou a par do grupo que passei a integrar de militares que pretendiam trazer à tona documentos que provavam definitivamente a existência de UFOs e outras civilizações. Numa reunião em nossa casa, onde oficiais de diversas patentes se aglomeravam em torno de papéis que conseguimos reunir, uma .45 repousava na mesa para garantir a nossa segurança. Mesmo não entendendo o porquê da minha decisão, Robert me ofereceu até um cheque para custear os trabalhos que estávamos empreendendo. Numa outra ocasião, em torno das 8 da noite, houve um acidente em frente a um shopping numa rodovia. Um amigo me disse que envolvera 2 caminhões, e pelo fato de meu filho estar usando uma moto naquela semana, não dei atenção para o fato. Os freios de seu carro estavam com problema e ele decidiu consertar. Só que
Quando precisei passar pelo acidente naquela mesma noite, notei uma moto caída similar à do meu filho. Um guarda me perguntou a idade dele e, quando respondi 19 anos, ele tentou me acalmar, dizendo que a vítima tinha mais, em torno de 35 a 40 anos. Insisti, porque a moto era bem peculiar, e ele me perguntou a altura do meu filho. Ele disse que a altura da vítima era outra. Insisti em ver o sujeito que havia morrido, e como um outro policial não estava querendo me deixar passar, lhe disse que poderia me dar um tiro, mas eu iria descobrir se um dos meus filhos estava morto. Era o Bob. Nenhuma palavra pôde expressar a tristeza que senti desde então. Eu fui até a Califórnia em 1996 para fazer alguns negócios, onde Bob havia morado, e visitei o cemitério com a minha esposa, onde havia sido enterrado todos os dias. Numa noite fomos dormir em torno das 11 e próximo da meia-noite pude ouvir uma voz sussurrando. Era o meu amigo imaginário, alienígena. Ele disse, posso sentir a sua dor. Retruquei indagando por que Deus permite que essas coisas aconteçam, e que era o tipo de acontecimento que provocava a falta de fé nos homens. E ele disse, gostaria de ver seu filho? Respondi, claro que gostaria. Nós vamos arranjar isso para você. Mas só vai lembrar daquilo que lhe for permitido ao perfurar o véu. E perguntei, o véu? E ele me respondeu, o que vocês chamam de céu. E de repente eu estava deitado em outro lugar completamente diferente. Eu ouvi meu filho gritando, pai, pai, e pude encontrá-lo e abraçá-lo. Mas depois de algum diálogo, tudo ficou escuro e só pude lembrar detalhes de quando nos despedimos. Acordei com uma enxaqueca forte às 3h40 da madrugada. Olhei pela janela e uma luz amarela veio descendo do céu sob o luar e entrou pela janela. Então ouvi uma voz assustadora dizendo, poderíamos tê-lo matado. E uma outra voz disse imediatamente depois, ninguém fará mal a este homem, descanse. E simplesmente desmaiei. Acordei em torno das 9 da manhã do dia seguinte, me recordando do encontro com meu filho, convicto de que não tinha sido um sonho. Eles possuem a tecnologia para isso. Me pergunto desde então se a morte dele teria alguma relação com o que eu vinha fazendo em relação aos arquivos militares sobre UFOs. Sexto capítulo. A falta de prova sobre algo não significa prova de que este algo não aconteceu. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, aproximadamente 3.000 aeronaves foram detectadas num radar. O tenente Taylor foi avisado de que se moviam para o oeste. E ele respondeu que deviam ser B-17s que vinham de Maryland. Não eram. Eram aviões japoneses que chegavam a Pearl Harbor. A partir do terrível evento, os Estados Unidos nunca mais negligenciaram qualquer sinal de radar. Sabe-se que um tipo de máquina voadora vem penetrando o espaço aéreo dos países mundo afora e demonstra inteligência no controle. Ainda procuramos respostas quanto a esses UFOs. O problema é que, para além dos governos eleitos dos países, existe um pequeno grupo de elite secreta em cada um desses países, dedicado a assegurar que as informações sejam digeridas a conta-gotas, na melhor das hipóteses, porque a maior parte fica em sigilo, né? Nós não estamos sozinhos no universo. Temos sido visitados por seres de outros planetas e observados regularmente. 94 rolos de microfilme do projeto Blue Book a maioria das pessoas ainda não teve acesso. 7.000 casos investigados no projeto. Além dos órgãos que mencionei, todos os setores de inteligência das 3 armadas vieram pesquisando UFOs. Arquivos do FBI relatam sobre voos de UFOs sobre estações de lançamento de mísseis nucleares em Oak Ridge. Outros arquivos retratam ações de acobertamento pela Força Aérea dos Estados Unidos. As sessões seguintes retratam entrevistas de Clifford Stone à jornalista Paola Harris. Ela menciona no início que soa irônico que o sargento tenha que perseguir documentos de sua própria vida militar para comprovar o que diz. Desacobertamento por um insider. Ao longo dos anos, pude conversar com essas pessoas que exerceram cargos relevantes no governo envolvendo os UFOs, hoje chamados de insiders. Uma das formas de checar a veracidade das informações foi cruzá-las entre indivíduos diversos. Dr. Michael Wolff e Ed Fouché, por exemplo, alegaram ter trabalhado na S-4 da Área 51. Eles acabaram apresentados e puderam dividir questões comuns. Michael também conheceu Clifford.
Me tornei amiga de sua esposa e passei a frequentar a casa deles para as entrevistas. Muito do material que ele detinha ainda não podia ser revelado sem que isto representasse sério risco de vida para ele, sua família e eu mesmo. Havia, por exemplo, nos seus arquivos um microfilme de 6 minutos sobre um encontro de alienígenas e militares americanos. Todos esses insiders tinham as suas ligações grampeadas, e o microfilme acabou sendo roubado assim que Clifford mencionou a sua existência numa ligação para o seu grupo de militares da reserva que estavam juntando material para divulgação em conjunto. O depoimento de Clifford no projeto Disclosure foi muito corajoso e emocionou muita gente nos Estados Unidos e também na Itália. Ele comentou até sobre o episódio em que ele e um outro soldado auxiliaram a fuga de um alienígena de uma base militar. Como a nossa política terrena depende da percepção desses alienígenas como visitantes e não inimigos, ele acabou acusado. Clark McLennan, membro da NASA, também trouxe essa questão quando comentou de um incidente em Vandenberg, quando mísseis acabaram caindo no Pacífico por ação de alguns UFOs, e isso foi considerado um ato de guerra e não de paz. 2 de julho de 1998, casa de Clifford Stone em Roosevelt, Novo México. Sargento Stone, pode comentar um pouco de seu retrospecto e como chegou ao seu livro UFOs São Reais? Sim, tive meu primeiro contato com um UFO aos 7 anos de idade. Servi o exército por 21 anos e no princípio senti um grande desconforto no modo como o governo lidava com o assunto. Quando decidi falar abertamente sobre as minhas experiências, ainda estava na ativa, e logo comecei a sofrer advertências e me foi dito que eu deveria pedir autorização antes de qualquer entrevista ou publicação a respeito. Achei aquilo ilegal, mas acabei sendo enviado para a Alemanha, Bélgica e outros países da Europa. Chegou até mim a informação de que os soviéticos haviam tentado derrubar um UFO gigantesco e perderam 3 de seus aviões. Requisitei, então, ir para a reserva. Que ano foi isso? 1989. Voltei para casa e pretendia viver como civil, mas a minha requisição aprovada foi alterada 2 dias antes de eu chegar no Texas, em Fort Bliss. Foi alterada para denegada e me mantiveram lá por 2 meses. Eles tentaram me convencer de servir na base de Belvoir, mas eu não desejava mais participar de missões secretas envolvendo alienígenas que eu não podia sequer contar para minha família. Havia agentes do governo nessas missões? Sim, mas eu nunca soube de sua procedência. Entre 1969 e abril de 1998, permaneci em contato com um indivíduo apenas identificado como coronel, responsável pela minha proteção pessoal e controle sobre o que eu poderia dizer sobre os UFOs. O seu livro contém documentos oficiais secretos. Como foi o impacto da opinião pública? O livro publicou uma série de documentos desclassificados pelo Ato de Liberdade de Informação. O governo negou tudo e sequer admitiu a existência de tais documentos, mas os manteve bem escondidos durante todo esse tempo. O meu interesse principal sempre esteve centrado no projeto Poeira da Lua e a Operação Mosca Azul. A Força Aérea tem uma instalação na base Belvoir chamada Grupo de Inteligência 696, responsável pela coleta de material e informações envolvendo UFOs. Eu trabalhava no serviço de espionagem do Exército quando fui convocado para o projeto Poeira da Lua e Operação Mosca Azul. Essas missões eram formalmente vinculadas ao Ministério da Defesa, mas na verdade, na prática, era a Agência de Inteligência de Defesa que controlava ambos os projetos, se utilizando inclusive de qualquer embaixada e consulado no exterior, que nos remetiam qualquer informação relevante sobre UFOs para o que o nosso pessoal fosse enviado para prospecção de área e coleta de naves e seres, fazendo-os desaparecerem o mais rápido possível. Vou fazer um parênteses aqui. Existe a administração direta e indireta. Quando se fala em governo central, se fala em administração direta. Então, o governo central é a prefeitura, são os governos do estado e é a presidência da república, poder executivo. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existem agências reguladoras, né? E lá existe a Agência de Segurança Nacional, tem bem mais agências do que aqui no Brasil. Só que há uma diferença, lá elas são independentes. Não existe um comando político, como existe aqui, vinculado ao executivo. Então, eles vêm sofrendo
uma tentativa de recentralizar justamente muito do serviço dessas agências, porque elas se tornaram tão independentes que começaram até a sabotar governos, né, por posicionamento ideológico, principalmente de esquerda, né? Aqui é o contrário. Em face da excessiva politização é que há o problema. Esses documentos secretos sobre a recuperação de UFOs, há acordos internacionais a respeito? Eu tenho absoluta certeza de que a maioria dos governos e agências de inteligência no planeta sabem da existência dos UFOs. O que não sabemos é o quanto de informação veio sendo escondida a respeito. Por que você não tratou desse tema no seu livro? Eu não pude dizer muito sobre o Poeira na Lua e a Operação Mosca Azul. Tentei obter mais documentos a respeito, mas não tive sucesso. Me foi dito que era material ainda por desclassificar e eu não poderia publicar. Até tentei via Congresso, mas a Força Aérea alegou que envolviam aspectos de guerra e conseguiram barrar o requerimento. Alguns parlamentares me disseram que os documentos teriam sido destruídos, mas isso não era verdade. Eles sabiam da verdade e mesmo assim não levaram para frente o inquérito. Por que não? Por duas razões. Primeiro, porque se afirmarem oficialmente que há vida inteligente fora da Terra, isso os forçaria a desenvolver tecnologia para nossa proteção de potenciais hostilidades. Segundo, porque ainda precisamos conhecer mais sobre esses que nos visitam. São muitas raças diferentes, muitos pacíficos, mas nem todos. Alguns já contra-atacaram militares. Em um evento no Brasil, 2 grupos abriram fogo contra 2 UFOs. E estes eliminaram 80% dos soldados e 60% das instalações. Então, é muito difícil saber com precisão as suas intenções. Estamos falando de pelo menos 57 raças diferentes. 57? Sim, identificamos 57 raças diferentes. Isso está bem documentado. Mas esses arquivos jamais serão publicados, não sem uma força capaz de obrigá-los. E isso pode acontecer desde dentro, desde que se mudem os líderes. Quando estive no Vietnã, percebi que as pessoas erradas estavam no comando. Pude salvar cerca de 1.700 crianças, por exemplo, mantendo-as juntas e as protegendo nas missões sem determinação nesse sentido. Além das crianças, há agentes destacados para interagir com alienígenas? Esse é um assunto que me aborrece profundamente. Numa ocasião estávamos sentados numa mesa de frente para algumas entidades alienígenas e entre os humanos somente eu sabia o que estava acontecendo. Você alguma vez comentou detalhes disso com alguém a respeito? Não. Prometi até para meu filho levar isso para a cova, mas foi ele que acabou falecendo antes. Ainda tenho dúvidas a respeito de sua morte, inclusive. Depois ele vai comentar que talvez houvesse uma caminhonete azul envolvida no acidente que provocou a queda do filho dele da moto, mas nada pode ser comprovado. Havia, parece que uma mulher, uma testemunha, mas